Jó capítulo 1, todos achados, versículo 1 ao versículo 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós vemos, ó Deus, na vida deste homem temente, reto, um homem que se dedicava a Ti, um homem que colocava diante de Ti a sua família, os seus filhos, e Satanás, ele foi até a Tua presença, que ainda podia, hoje já não pode mais, ele foi até a Tua presença para acusar. E nós nesta manhã, ó Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir para fazermos segundo a Tua vontade em nossas próprias vidas e na vida daqueles os quais nós amamos, que são os nossos descendentes, a nossa família. Ó Pai, por isso, Senhor, nós pedimos a interpretação do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha admoestar conosco, para que não façamos coisas contrárias à Tua palavra, nem contrária à Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, e que todos digam amém e amém. Podem sentar. Nós, como pais, nós devemos ter o cuidado conosco mesmo, com nós mesmos, e também com os nossos filhos. Certamente nós vemos nessa leitura que acabamos de fazer, nós vemos que certamente ninguém gostaria de passar as mesmas tribulações que Jó passou. Nós vemos que são coisas, se você ler o livro de Jó, todo o livro de Jó, você vai ver do sofrimento, da tristeza que este homem temente a Deus passou. E quando eu vejo algo acontecer na palavra de Deus, de pessoas que eram tementes a Deus, fiéis a Deus, eu começo a analisar a minha própria vida, começo a analisar até a vida da igreja em relação a este homem, por exemplo. Tem outros, tem vários outros, como Davi, Daniel, enfim, mas hoje nós vamos colocar em pauta aqui Jó, não é? Então este homem que
queimava incenso, este homem que prestava a Deus culto em favor aos seus filhos, e aconteceu o que aconteceu com ele. Nós vemos que Deus colocou diante, ou seja, nas mãos de Satanás, todo o bem que Jó possuía. Ora, está à sua disposição. Faça com os bens que ele tem aquilo que lhe aprouver. Mas tem uma coisa: não toque na vida dele, ou seja, não tire a vida dele. E nós vemos isso, e eu torno a repetir que certamente ninguém gostaria de passar as mesmas tribulações que Jó passou, mas com certeza todos gostariam de possuírem os bens que o Senhor concedeu a este homem chamado Jó. Este homem rico, porém humilde, este homem rico, porém servo de Deus, este homem riquíssimo, porém obedecia a palavra de Deus, este homem riquíssimo, porém íntegro, reto e temente a Deus, que não andava segundo as ofertas do mundo, mas segundo o querer de Deus para a sua vida. Difícil encontrarmos pessoas assim. Difícil em nossos dias nós vermos pessoas como Jó, que a riqueza dele não era algo mais importante do que Deus, porque ele sabia que Deus é quem lhe havia concedido tudo o que tinha. Por isso ele falou que nu saiu do ventre da mãe dele, nu ele voltaria, né? Nu ele nasceu, nu Deus colocou sobre a face da terra, sem bem, sem nada. E por que ele haveria de blasfemar contra Deus? E vemos isso, amados, de acordo com a palavra do Senhor. A função do Pai, a função de cada um de nós, é exercer a liderança dentro do nosso lar. Pessoas, pais que dizem: não, deixa acontecer, deixa ver como é que vai ficar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Não, a função do pai é exercer a liderança dentro do seu lar. E o seu perfil, o perfil do pai, o perfil dos pais, é dar direção aos seus filhos. Um pai presente é aquele que estabelece um referencial nos filhos, que os orienta e os conduz a uma responsabilidade ainda maior, não é? Tem pais que ele não quer ter responsabilidade, tem pais que coloca nas mãos da mãe, pai que coloca nas mãos da mãe e deixa a mãe resolver. Mas tem coisas que a mãe, ela não consegue resolver como o pai resolve. Ela não consegue administrar, a mãe administra uma outra coisa, mas a vida dos filhos, os pais têm que dar a sua orientação, porque o pai, ele é o referencial para os seus filhos. Os filhos observam os pais, mas se o pai não faz aquilo que ele deveria fazer, os filhos também não farão. Se os pais não passam para os seus filhos os ensinos conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus ensina, os filhos não vão fazer de forma alguma o que é certo, vão fazer coisas erradas, sem sombra de dúvida. Pessoas que não pessoas que não têm um pai presente, se sentem deslocadas, muitas não conseguem se aperfeiçoar no que fazem e dão voltas em torno de si mesmas. Você pode observar pessoas, até mesmo filho, eu tenho recebido muitas pessoas assim, não é? Que elas dão voltas em torno de si mesmas, ela não consegue deslanchar, ela não consegue caminhar, ela não consegue resolver nada. Aí você começa a conversar, mas o que houve? Como é que foi? Não é? Aí começa lá do nascimento, perguntando aquilo que eles sabem, e você chega à conclusão, você chega a um denominador comum, de que os pais não cuidaram bem daqueles filhos, até mesmo com palavras que ferem. Tem pais que falam palavras que ferem o coração do filho. Eu tenho recebido pessoas aqui que o coração está ferido mesmo com a idade já, né? Não mais um adolescente, nem um jovem, mas já com uma certa idade, mas o rancor está lá dentro do coração, e muitos dos pais nem vivem mais, porque foram falados para eles, né? Foram lançados sobre eles palavras de maldições, e essas palavras, elas corroem.
E essa pessoa, tudo que ela começa, ela não tem vontade de terminar, não tem vontade de permanecer, não termina certamente, né? Dão voltas por tudo quanto é canto, ou seja, voltas em torno de si mesmas. São como pessoas que saíram lá do Egito e rodearam em volta de si mesmos no deserto até morrerem, e não entraram na terra prometida. Pessoas que desobedecem a Deus porque não obedeciam seus pais, ou hoje não obedecem aos seus pais, e começam a rodear em volta de si mesmo, não sai, não consegue nada, o que consegue é para pouco tempo, perdem, estão lá no deserto, rodando até morrer, e não chega à terra prometida. Jó era conhecido por sua vida íntegra, né? Por sua integridade, o seu comportamento era reto, como nós vemos na palavra de Deus, comportamento reto diante de Deus, e não apenas diante de Deus. O comportamento de Jó era reto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. O povo via Jó como um homem diferente. O versículo 8 nos diz aqui: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O próprio Deus falando, olha que maravilha, o próprio Deus falando para Satanás: olha, ele é um homem íntegro e reto, temente a mim. Deus falando para Satanás, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ao contrário de muitas pessoas que nós vemos hoje, que ela entra no caminho do mal, ela entra no meio das coisas erradas, e ainda fala: não, eu sou servo de Deus e Deus vai me livrar. Quando nós procuramos as coisas erradas, amados, Deus não nos livra. Se procuramos, nós estamos tentando a Deus, e Deus não põe a sua mão sobre a cabeça desta pessoa. Ah, mas eu sirvo a Deus, Deus vai me livrar porque Deus está na minha frente. Claro, está na frente, está atrás, está em cima, está embaixo, está à direita, está à esquerda. Deus está conosco e vê o nosso erro e não pode fazer nada porque você entrou lá no caminho errado. O que diz lá em Salmo 1? Para nós não nos assentarmos à mesa dos escarnecedores. Você pode estar até com isso na cabeça, mas você não vai conseguir. Porque você sentou à mesa onde Satanás está sentado. É mais fácil aquelas pessoas que estão ali, que não têm Deus, tirar você do caminho do Senhor, porque você saiu da sua área cercada com sebe, como diz a palavra aqui, Jó, né? Deus cercou Satanás, falando que Deus cercou Jó com sebe. Sabe o que é sebe? É uma cerca de espinhos, intranspassável, ninguém consegue passar naquilo, né? Deus colocou uma cerca de sebe, né? Não era nem o sangue de Jesus, porque Jesus não tinha vindo. Então Deus colocou essa cerca ao redor de Jó, né? Para ninguém tocar em Jó, porque era um homem temente a Deus. Então, se nós saímos dessa sebe, dessa cerca hoje, e essa cerca para nós hoje, essa cerca de sebe é o sangue de Cristo, que Ele põe sobre nós, mas nós podemos sair dela a hora que quisermos. Não vou desobedecer, vou pecar, imediatamente a cerca, o sangue de Cristo sai de nossas vidas. Jó era um pai íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal, ou seja, não se assentava à mesa dos escarnecedores. Não havia na terra ninguém semelhante a ele. Ele era modelo para os seus filhos, ele era honrado por eles e pelos seus amigos. Pelo contrário, muitas pessoas que nós vemos que querem as bênçãos de Deus, mas quando você chega perto de outro, você vai falar daquela pessoa: não, fulano é uma bênção, fulano, pastor, porque o senhor não conhece. Olha, eu sei disso, assim, assim, assim. Olha, não é o que o senhor está pensando, não. E isso machuca o nosso coração, isso entristece o nosso coração. Quando nós vamos elogiar uma pessoa, quando vamos falar da vida daquela pessoa que é uma bênção nas mãos de Deus, e nós ouvimos de outra, porque nós pastores não sabemos da vida de todo mundo, não é? Da mesma forma que você não sabe da vida de quem está ao teu lado, não é? Mas você sabe da vida de outros, do comportamento, das atitudes, né? Do temor que há no coração, se é verdadeiro ou se é falso. Você sabe, através de quê?
das atitudes, através das palavras, né? Então, amados, Jó era um homem que ninguém tinha o que falar dele. Você vê que o próprio Deus colocou o Jó lá em cima, diante do inimigo de nossas almas. E o inimigo não teve o que falar contra Jó. Aí colocou o quê? Ah, mas você cerca esse homem, né? Você abençoa ele, Deus, você colocou uma cerca, cercaste ele com a sebe, ele, a sua casa e tudo quanto tem, né? Como que ele vai fazer se ele vive uma vida boa? E Deus falou: então vai lá, mete a mão, acaba com tudo, está à sua disposição, tira tudo dele, mas não mexe na vida dele não. Colocou tumores em Jó, da cabeça até a planta dos pés. Vai ver como é que ele vai blasfemar na tua face, Deus. E Jó não fez isso. Aí nós olhamos para pessoas que têm uma enfermidade, um calo no dedão do pé, e começa a falar tanta besteira. O que adianta eu estar dentro da igreja? O que adianta eu estar lá? Dizimo, entrego, pago a Deus o meu dízimo. Você não paga nada a Deus. E Deus não me cura desse calo. Parece que o calo é uma coisa absurda. Eu queria ver se um de nós estivéssemos como Jó, com feridas, com tumores do alto da cabeça até a planta dos pés, mas não desistiu de Deus, não blasfemou contra Deus. O desejo de Jó era adorar a Deus, o desejo de Jó era fazer a vontade de Deus, e a palavra de Deus nos diz que ele vivia o que ensinava, ele ensinava, ele educava os seus filhos, não apenas no que falava, mas pelo que demonstrava com a sua própria vida. Aí nós voltamos aos pais de hoje, né, que fala para os filhos: olha, você precisa de Deus, você vai à casa de Deus, você precisa, você não está bem, você está fazendo coisas erradas, mas só que o filho ou os filhos estão acompanhando ou seguindo aquilo que os pais fazem, mas o pai não vê o erro nele. Afinal de contas, eu quero que você faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Você tem que ir para a igreja, você precisa de Deus. Mas como o filho vai para a casa do Senhor, se os pais, ou se o pai principalmente, não toma a direção? Como o filho vai entrar na casa do Senhor? Nós temos visto muitos filhos aí que fazem isso, que entram na casa do Senhor, que os pais não estão aqui. Mas quantos filhos olham para a vida do pai, que o pai é o espelho dos filhos, os pais, né, são o espelho dos filhos, e o filho olha e não é bem refletido. Aquele espelho não reflete a imagem boa, porque o pai está cheio de rachaduras, está todo rachado, né? Ele não é um vaso para dar um bom exemplo para os seus filhos, e o filho vai pelo mesmo caminho do seu pai. Nós, como vasos na mão de Deus, nós devemos pedir sempre a Deus: Senhor, restaura-me, põe a tua mão sobre mim, eu sou um vaso em tuas mãos, o Senhor me fez, eu sou barro que foi umedecido com a água do Espírito, o Senhor me preparou para que eu possa fluir de mim, na verdade, coisas boas, e não coisas ruins. Eu quero ser exemplo para os meus filhos, e não só para dentro da minha casa, mas para todos aqueles que estão ao meu redor. E Deus, quando nós começamos a pedir isso a Deus, Deus começa a transformar, como diz a palavra, Deus começa a transformar vasos de desonra em vasos de honra, não é? Deus começa a transformar a nossa vida péssima em uma vida maravilhosa. Para quê? Para passarmos para os nossos filhos aquilo que vem dos céus, não aquilo que vem de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós somos maus, não é? Nós não somos bons, nós somos maus. Mas mesmo com a nossa maldade, entre aspas, porque hoje nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando o nosso filho pede-nos um pão, nós não vamos dar a ele uma pedra, nós vamos fazer de tudo para dar o pão. Quando ele pede um peixe, nós não vamos dar a ele uma serpente, nós vamos dar a ele coisas boas.
Nós vamos colocar nas mãos dele o melhor que temos, vamos dar para ele o melhor que somos, ensiná-los a andar segundo os parâmetros da palavra de Deus. E o seu cuidado, o cuidado de Jó com os seus filhos, era constante. Sabe por quê? Porque ele não queria que nenhum deles se perdesse. Ele queria que todos os seus filhos vivessem, andassem segundo a palavra de Deus, que ainda não tinha essa liberdade de ter nas mãos como nós. Lia os pergaminhos, escreveu ele mesmo a palavra de Deus, daquilo que ele sabia, daquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não queria que nenhum deles se perdesse, mas que fossem feito a vontade de Deus na vida de cada um deles. E assim foi feito. Ah, pastor, mas Deus levou os filhos de Jó. Deus permitiu que o inimigo levasse os filhos de Jó. Deus falou para Jó: só não mexe na vida dele, só não toca na vida dele, o resto pode fazer o que você quiser. Sabe por que Deus falou isso? Até mesmo em relação aos filhos de Jó, e certamente Jó entendeu, porque o temor de Deus estava no coração dos filhos de Jó, não só de Jó, mas foi ensinado por Jó aos filhos a terem temor, a respeitarem, a andarem, viverem segundo a vontade de Deus. E para Deus, tudo normal. Deus permitiu que eles morressem, que os filhos morressem, mas estão na glória com Deus. Para Deus, tanto faz vivermos ou morrermos, para Deus, vivemos. Não é? Só não vivem para Deus aqueles que não vão para o céu, aqueles que vão para um caminho tortuoso, aqueles que andam, né, num caminho tortuoso e vão para onde? Para o inferno. Aí para Deus não vivem, para Deus estão mortos. Não é? Quantos pais são exemplos? Quando vivem, quando eles são exemplo para os filhos? Quando vivem em harmonia, o lar é uma bênção de Deus. Quando os pais vivem em harmonia, o lar desses pais é uma bênção do Senhor. E os filhos andam em integridade como os filhos de Jó. Andaram em integridade, o lar foi uma bênção, e porque a presença de Deus está nele. Mas vem cá, pastor, só nos filhos? Não, a presença de Deus tem que estar na vida dos pais. E os pais passam para os filhos aquilo ou aquele caminho que ele quer que os filhos caminhem, que os filhos sigam. Se os pais não passam para os filhos, não são, falei esses dias aqui, não são as professoras, não são os professores da faculdade ou qualquer outro lugar que vai ensinar aos filhos. Nós é quem devemos ensinar os nossos filhos. A responsabilidade de ensinar aos filhos, nossa, não vou colocar no mundo, vou vestir, vou dar de comer, mas a educação quem vai dar é no colégio. Não, você não pode passar essa responsabilidade. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Não é? Nós pregamos a palavra de Deus, mas eu tenho como ficar falando para ela em casa? Não, quem vai fazer é você. Você que vai continuar ensinando aos seus filhos. No versículo 4 do capítulo 1, diz o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Amados, os filhos de Jó eram unidos. Os filhos de Jó tinham prazer de viver juntos, não é? Faziam suas festas, convidavam as suas irmãs, havia comunhão entre eles, eles eram amigos uns dos outros, mas isso só é possível quando os pais vivem em união e ensinam esses princípios para os seus filhos, ensinam como eles devem viver, como eles devem se comportar como irmãos do sangue, não é? Não apenas com palavras, mas com atitudes. Jamais devemos, meus amados irmãos, comparar um filho aos outros. Certamente nós entendemos na palavra que alegraremos a aquele que está sendo exaltado, e aborrecemos os outros.
Essa comparação, ela desperta naquele filho ao qual você está colocando um pouco de lado, está rebaixando aquele filho, está exaltando aquele outro que para ele é maravilhoso, é bom demais. Essa comparação desperta nele o que? O ciúme, desperta nele a inveja, causando a discórdia entre os irmãos, né? Eu me lembro que a minha mãe tinha essa mania de exaltar muito a mim, né? Esse é o meu filho querido, esse me faz carinho, esse me abraça, esse me beija, e não sei o quê. E eu na época eu não sabia de nada disso, não é? Eu não entendia da palavra, não é? Minha mãe fazia isso, e eu sentia que os meus irmãos ficavam meio um pouco de lado, não é? Mas hoje eu peço perdão a Deus pelas coisas que a minha mãe falou em relação à minha vida e à vida dos meus irmãos, não é? Porque não pode acontecer isso, porque causa ciúme. Tudo é fulano, tudo é sei quem, tudo que fala é Beltrano. Não, nós temos que ensinar os nossos filhos de igual modo, e não exaltar a um e rebaixar o outro, porque isso causa discórdia. Talvez quando pequenos não tem tanta sabedoria, mas no crescimento eles vão aprendendo, vão entendendo um pouco mais e começa a haver discórdia. E vemos que isso nos filhos de Jó não aconteceu, porque Jó não exaltava e menosprezava o outro, não exaltava um, menosprezava o outro, não. Jó tratava de uma só forma, de uma só maneira, de um só modo. E o que falta em muitos pais é a presença afetiva e o incentivo. Tem pais distantes, isso falta na vida de muitos pais, e muitos porque trabalham direto, não tem como viver lado a lado com os filhos, mas quando tem um tempo, nós temos que nos colocarmos à disposição dos nossos filhos, porque só assim o filho vai saber que você o ama, não é? Então Jó fez algo na vida dos seus filhos que não colocou o distanciamento, a separação entre eles, mas colocou neles a vontade de estarem juntos, não é? Jó foi esse pai presente, foi esse pai que incentivava os filhos, foi esse pai que fazia de tudo para a vida dos seus filhos ser a melhor vida que eles pudessem ter na face da terra, enquanto Deus estava dando a eles essa oportunidade de viver na face da terra. Jó, ele investiu na unidade da sua família com isso. Ele se esforçou o máximo para que os seus filhos vivessem em total harmonia, em total amizade. Isso, meus amados irmãos, nós temos que fazer isso dentro dos nossos lares. Temos que fazer isso. O pai é aquele que lidera o lar, a mãe administra com vínculos de nutricidade, a mãe tem essa responsabilidade de nutrir os filhos, de dar aos filhos aquilo que eles necessitam, e também a mãe está sob a responsabilidade da mãe, a organização do lar. Não é verdade? E os filhos, quando têm uma mãe ausente, a tendência desse filho é se tornar tímido e cheio de frustrações. Esse filho vai se tornar um espinheiro na vida de seus pais. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Eu, nas poucas libertações que eu faço hoje, mas já fiz muito, tenho um bocado para fazer, não é, Kátia? Mas não tenho às vezes tempo de chamar as pessoas para fazer. Eu tenho observado isso na vida de muitos filhos. Quando começamos a conversar para libertar o coração desse filho, né, das coisas que foram passadas, nas coisas que os pais fizeram, no distanciamento dos pais, não só mãe, mas dos pais, de ambos, pai e mãe, nós vemos que isso traz na vida do filho coisas horríveis. São frustrados, e você pergunta por que é assim, não sabe nem explicar. Aí você vai voltando até você encontrar palavras de maldições, separação de fulano que é melhor, você não faz nada que presta, você é um burro, viu? Você é um burro, você não sabe fazer o que o seu irmão faz. Isso acaba com o filho, acaba.
Ele vai crescer, ele vai tornar-se um homem ou uma mulher, não é? Com aquele sentimento dentro do seu coração que ele nada sabe, que ele não faz nada direito, tudo que ele tenta fazer faz errado, se tenta faz errado. Aí o pai e a mãe elogia logo ele, né? Com burro, a palavra burro, você é um burro, você é não sei o quê. Amados, isso não pode acontecer, ou isso não pode continuar acontecendo na vida do seu filho, entre vocês e seus filhos, porque cresce, sem dúvida, uma criança frustrada, tímida, cheio mesmo de frustrações, e esse filho será ou tornará um espinheiro na vida dos seus pais. Aí depois que cresce, aí você pergunta, mas por que fulano é assim? Por que Beltrano não é e ele é? Porque você plantou nele uma semente ruim, uma semente maligna. Existem famílias que os filhos, para visitarem os seus pais, precisam agendar. Pai, mãe, estou indo aí. Vem quando, meu filho? Domingo que vem. Não vem não, porque o Zezinho vai vir, tá? Já não vem não, senão vai dar problema. Ele precisa agendar para se encontrar, para não se encontrar, na verdade, com os seus outros irmãos. Quer ver os pais, mas não podem chegar dentro da casa dos pais e encontrar os seus irmãos, os quais são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, foram gerados dentro do mesmo ventre, mas não podem se encontrar, não conseguem nem ouvir o nome que dirá vê-los. E será que essas pessoas vão ter, ou vão para um lugar bom? Será que essas pessoas vão ter um lugar junto a Jesus? Será que eles vão se assentar à mesa do Cordeiro de Deus? Se a palavra de Deus nos fala que nós não podemos chamar o nosso irmão nem de tolo, e muitos pais chamam os filhos de burro, isso porque eu estou colocando a palavra mais leve, sem falar em outros tipos de palavras que são lançadas pelos pais aos filhos, que trazem desgraças aos seus filhos. Jó era um intercessor. Amados, sejamos nós intercessores dos nossos filhos. Sejamos como Jó, intercessor. Ele intercedia a Deus em favor dos seus filhos. Versículo 5 nos diz isso. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, depois que eles faziam as festas, e Jó não sabia o que aconteceu naquela festa, não é? Jó estava certamente lá junto, eu acredito que sim, mas Jó não sabia o que estava passando na mente daqueles seus filhos. Então diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, não era uma noite só, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Santificava Deus, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, queimava incenso, queimava animais em holocausto a Deus, segundo o número de todos eles. Não era um holocausto para os filhos todos, não, era um holocausto para cada um, segundo o número. Vamos colocar mais claro, um cabrito para cada filho, vamos colocar assim, era morto e era sacrificado em holocausto, oferecia a Deus, queimava aquele animal em favor dos seus filhos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não fez uma vez só e parou, não fez uma vez só e parou, não, ele fazia continuamente, estava sempre fazendo isso, estava sempre colocando nas mãos de Deus os seus filhos. E quantas vezes nós esquecemos de colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor, pedir a Deus, Senhor, abençoa o meu filho, Senhor, dê a ele uma renda maior, Senhor, ele precisa, Senhor, ganhar mais no trabalho dele. Deus já sabe do problema dele, deixa que Deus já está resolvendo. Não, Deus quer que sejamos intercessores dos nossos filhos, amém? Uma outra coisa é que Jó não abria mão de cuidar dos seus filhos, não abria mão, orava
pelas madrugadas, por todos eles. E às vezes nós batemos a cabeça no nosso travesseiro, dormimos, que só uma maravilha, acordamos pela manhã, esquecemos de falar com Deus. Senhor, e os nossos filhos? Não estão mais aqui, casaram-se, mas Senhor, eu não posso parar de pedir, eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de interceder. Abençoa os meus filhos. E eles honravam, ou seja, os filhos de Jó honravam. Quantas famílias os filhos têm desonrado os seus pais, até mesmo por vingança, totalmente sem sentido. Vingança totalmente sem sentido. Por quê? Não sei. Só que eu não honro meu pai, não honro a minha mãe. E eles mesmos têm sobrecarregado os seus próprios ombros e enfrentado grandes problemas em suas vidas. Filhos que têm carregado um peso desnecessário sobre os seus próprios ombros, por coisas que eles nem mesmo sabem o porquê. Talvez você tenha pensado em fazer como esse homem, mas os seus compromissos têm impedido. As suas responsabilidades não têm deixado você fazer isto. Amados, é com certeza que digo que você não tem tantos compromissos e riquezas como Jó. Tenho certeza disso. E mesmo que você tem em mãos máquinas, computadores, que não existiam naquela época. Jó era tudo, talvez não, riscado nas pedras, riscado nos pergaminhos, não tinha caderno para ele, não tinha lápis como você tem, nem muito menos caneta. Jó escrevia nas pedras, nos pergaminhos que ele tinha que dar o jeito dele de fazer. Para quê? Para administrar os seus bens. Os números eram altos, o número de funcionários que Jó tinha. Não tinha computador que você senta hoje, só está lá, apresenta para você. Jó não tinha isso. Era uma responsabilidade muito grande. Não tinha os maquinários que você tem hoje para dentro da sua empresa. Não estou falando de computadores, mas de tudo que diz respeito ao fabricar um exemplo, um pão, que hoje tem as máquinas que vai lá, vira a massa, bate tudo, o pão já sai lá enroladinho do outro lado, maravilhoso. Não, naquela época era na munheca mesmo, quando tinha que fazer um pão. Enfim, você não tem talvez a riqueza que este homem tinha, a responsabilidade que ele tinha. Jó era muito rico, Jó era um grande empreendedor, tinha muitos bens e grandes compromissos. Certamente Jó era um grande sacerdote, ao que muitas vezes muitos pais não são. Jó era um grande sacerdote para os seus filhos. Isso falta na vida de muitos pais. Os filhos de Jó certamente lhe obedeciam. Ao contrário de nossos dias, que vemos filhos que desobedecem os pais, e o final desses filhos é a perdição. Porque aqueles que não honram os seus pais estão certamente desonrando a Deus. A obediência dos filhos aos pais é uma lei de Deus. Honrar aos pais é um mandamento com promessas. E com isso, a desobediência aos pais é um sinal de decadência e que também contraria o coração de Deus. Talvez você esteja pensando aqui nesse momento: olha, o pastor está pregando isso, Deus está colocando isso no coração dele para falar para mim, mas isso não é comigo. Não é comigo porque eu sou filho assim, mas eu sou casado, já tenho meus filhos, então eu não devo mais obediência aos meus pais. Engano teu. Mesmo depois de casados, fiz um casamento ontem, falei para os noivos, hoje já casados, falei para eles: olha, a palavra de Deus nos ensina a deixar a casa de nossos pais,
tornarmos, quando casamos, uma só carne, mas jamais Deus nos isenta de honrar os nossos pais. A responsabilidade de honrar aos pais estão na vida até dos avós. Hoje os meus já não vivem, mas se vivessem, eu estaria honrando os meus pais da mesma forma que honrei. E por isso Deus tem me colocado sempre um patamar acima. Por isso Deus tem feito na minha vida aquilo que eu nem mesmo esperava de ser. E é isso que eu quero para vocês, é isso que Deus quer para cada um de nós. Estarmos sempre na sua presença. Respeitar e obedecer aos pais não é um favor. Tem pessoas que pensam que está fazendo um favor para os pais. Então respeitar e obedecer aos pais não é um favor que prestamos. Honrá-los é mais do que isso. Mesmo que os dias passem, que os anos passem, que os nossos cabelos embranquecem, nosso dever é sempre esse, de honrar os nossos pais. E honrá-los é mais do que amar. Honrar é mais do que um favor. Honrar não é por obrigação, é por amor. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também devotar amor aos pais, sim. Devotar amor aos pais, respeito e cuidado pelos pais, honrar pai e mãe, inclusive os avós, que agora sou, né? E falo todo, né? Eu falo para meus filhos: olha, honrar a mim, você sabe que não é honrar só o papai e mamãe, não. Agora você tem que honrar o vovô também. E minha netinha está crescendo aí para honrar o vovô. Preguei esses dias aqui, porque eu falo tanto da minha neta. Mas não, a neta do pastor vai crescer fazendo tudo que ela quer, né? Assim não. Falei o que sobre os bicos que as mães levam nas canelas. Os filhos, hoje você não pode bater, essa lei está praticamente aprovada, né? E os filhos comem a mãe na canela, no bico, e a mãe: olha que lindo, fez um caroço na perna da mamãe. Não é assim não. Amo a minha neta, amo os meus filhos, mas não tem esse negócio de bico na minha canela não, né? Não tem não. Tem que respeitar. Mamãe, tá no rosto, não. Aí a mãe fala: olha que bonitinho, está aprendendo a bater na mamãe. Vai, não é assim não. Amados, então, cuidar, respeitar, né, o cuidado que os filhos devem ter com os pais, honrar pai e mãe, inclusive, onde eu parei, os avós, e é honrar o próprio Deus. O próprio Deus. Quando os filhos honram os pais, ele está honrando o próprio Deus. Da mesma forma são aqueles que resistem à autoridade dos pais. É como se resistisse à autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz, sabe o que para a vida dos filhos? Benefícios preciosos como prosperidade e longevidade. Seus filhos vão viver, vão ficar velhos, você vai ver, eles vão ver os seus filhos, filhos dos seus filhos. Agora, quando desonra, Deus corta. É mandamento. É mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Quando não acontece, não tem longevidade, não tem uma vida como Deus gostaria que tivesse. Eu tenho certeza, amados, que muitos sofrimentos, muitas lágrimas derramadas por filhos, por pais principalmente, muitas decisões precipitadas e até mesmo muitos casamentos infelizes deixariam de acontecer se os filhos obedecessem, se os filhos honrassem mais aos seus pais. Vou repetir, talvez você esteja aqui, meu filho tinha que estar aqui para ouvir isso. Aí eu falo: não, é para você também. Você também é filho, você tem filho, mas você também é filho. E às vezes faltou isso, ou falta isso no seu coração. Vamos honrar mais os nossos pais, quem os tem, né? Honrar mais, pedir a Deus sempre
sabedoria para que você possa fazer segundo a vontade de Deus. Não é segundo o que o pastor está pregando, não. Vontade do pastor, não. O pastor está pregando a palavra de Deus. E se eu prego a palavra de Deus, é Deus quem nos capacita para fazermos segundo aquilo que Ele quer. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé. Aliás, espera um pouquinho. Eu quero pedir que os pais fiquem de pé. Os pais. Você é pai e mãe. Aleluias. Aleluia. Somente os pais. É quase toda a igreja, né? Os filhos. Põe a tua mão sobre o teu coração. E vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir a Deus unção dos céus. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, como pais. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é quem tem para nos ensinar, o Senhor é quem tem para derramar sobre nós os ensinos celestiais. E nesse instante, ó Deus, essas pessoas que estão aqui em pé, as quais o Senhor os presenteou, ó Deus, com filhos, com heranças, com as heranças que são tuas, que são os nossos filhos. Nesse momento, ó Deus, eu peço que o teu filho Jesus imponha as tuas mãos sobre o alto da cabeça de cada um de nós como pais e implante em nosso coração, Senhor, neste momento, a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção. Dai-nos, ó Deus, sabedoria para cuidar dos nossos filhos. E quando eu falo filhos, ó Deus, são os nossos filhos, netos, aqueles que têm bisnetos, ó Pai, até mesmo tataranetos, para aqueles que têm. Ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha derramar sobre o alto da cabeça de cada uma dessas pessoas, de cada família, as tuas maravilhosas bênçãos, ó Deus, e que o teu poder seja derramado sobre nós, com sabedoria, porque precisamos, ó Deus, também de autoridade, mas não a autoridade que vem do nosso próprio coração, mas a autoridade que vem do teu trono,